Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast que a gente faz com muito carinho, com muita entrega, com muita dedicação, para a gente levar o maior número de informação para vocês em relação a vários aspectos que envolvem a perda gestacional, neonatal, luto materno, enfim. O que envolve o amor. Eu falo que esse podcast a gente não tem nunca um tema específico, a gente não tem nunca uma pauta determinada, porque a gente abriu essa ideia desse podcast justamente para a gente falar sobre assuntos relacionados à dor e ao amor, que é a nossa marca do Grupo Coxa. Mais uma vez eu venho aqui agradecer a audiência. Peço mais uma vez para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal, de compartilhar as histórias dos podcasts. A gente tem vários programas extremamente importantes. Inclusive, se você não os assistiu, já indico que você volte aí nos programas anteriores, porque cada programa te traz uma mensagem, te transforma de uma certa forma. Então, é importante para você também, além de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, assistir e deixar seu comentário aqui embaixo para que a gente possa ter sempre essa interação com vocês. Agradeço também, se você se identificar com o trabalho do Grupo Coxa, hoje a gente tem apoio de algumas empresas e alguns parceiros que fazem com que o nosso projeto esteja no ar, mas se você também se identificar com o nosso trabalho, está aqui o QR Code para você entrar em contato com a nossa produção e nos apoiar para que a gente continue cada vez mais com os nossos projetos, não só de ter este podcast no ar, né, com toda a estrutura que a gente leva a vocês, mas também com todos os nossos outros projetos no offline que estão realmente transformando muitas vidas. Bom, hoje a gente está, assim como eu falei, né, a gente já vem falando, eu, Dani, doutora Mônica, a gente está nessa proposta dessa segunda temporada do podcast do Grupo Coxa, a gente trazer mais histórias, mais pessoas que se assemelhem a você, né? Mais histórias que te impactam, que te transformam e que te fazem na sensação do pertencimento. Eu faço isso. Quando a gente traz aqui uma convidada que conta a história dela, parece que a gente se coloca no lugar, né? Parece que as histórias se assemelham e a gente fica naquela sensação de pertencimento que é muito importante e é muito acolhedora. Hoje eu estou aqui com a Marina. Ela tem 34 anos. No final de 2018, ela descobriu que estava grávida e ela sempre sonhou em ser mamãe. No entanto, a gravidez dela foi bem delicada. Ela teve uma pressão alta e durante um ultrassom absolutamente de rotina, aos 6 meses de gestação, o médico internou por complicações na gestação. A Marina, ela já conhecia a Marina. Nesse ano, eu tive a oportunidade de fazer um ensaio gestante da Marina, de um bebezinho arco-íris muito bem-vindo. E a gente vai conversar justamente sobre essa história. E olha como que cada história é diferente da outra, que cada história eu tenho certeza que vai te tocar e vai te motivar. Porque a Marina já tinha um diagnóstico de pressão alta e recebeu essa notícia, então vamos conversar. Marina, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Que bom te rever. Quando ela entrou ali, eu falei assim, nossa, como é bom assim a gente estar mais próxima. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. Eu sou muito fã do seu trabalho. Ai, obrigada, Marina, muito obrigada. Eu queria que você contasse como que foi essa história. Eu sei, na verdade, eu fiz o ensaio gestante da Marina da terceira gestação dela. Né? Você teve 2 perdas. E como que foi essas histórias de gestação? Como que aconteceu, Marina? Olha, no final de 2018, eu descobri que estava grávida do Benício. Aí tive complicação devido à pressão alta. Mas desde o início? Desde o início. Eu acho que foi pelo fato também de eu ter sido bariátrica, então isso agravou. Comecei a fazer o pré-natal, tudo certinho. A médica não conseguia controlar minha pressão. E nisso, eu fui tentando fazer tudo certinho. Mas já com pré-natal de alto risco? Já com pré-natal de alto risco. Pelo plano de saúde, tá? Uhum. Mas, assim, que aconteceu? Um ultrassom de rotina, que eu até chamei minha mãe e falei, mãe, vamos lá pra você ver o Benício, não sei o quê. Ela, vamos. Você lembra semanas? Quantas semanas eram? Eu tava para completar 6. 6 meses de gestação? 6 meses. Era por volta da 30ª semana, 28ª? 30 semanas, assim? Não, muito menos. Menos? Não lembro ao certo.
Aí minha mãe foi comigo, aí o médico falou assim, olha, eu vou ter que te internar, porque o neném está em sofrimento fetal e ele precisa crescer, e você estando aqui no hospital, a gente vai poder te acompanhar melhor. Aí tive que fazer mais repouso, alimentação, pressão e tudo mais. Aí fiquei internada. Aí eu estava recém-casada, acabando de alugar apartamento. Aí meu marido ficou doido. Ele falou, não, vou entregar o apartamento, já que você vai ficar aqui morando aqui no hospital. Eu vou vir morar aqui e tal. Aí foi reviravolta. Aí minha mãe falou, calma, não vai, vão com calma e tudo mais. E eu já tinha falado assim, olha, eu já estava com medo. O que ia acontecer, né? Aí, num dia, desci para fazer a ultrassom, o médico falou assim, olha, nós vamos ter que fazer seu parto hoje. Eu, o quê? Como assim? Porque a pressão alterou? O percentil, o Benício não estava acompanhando o percentil dele. Entendi. E ele estava em sofrimento fetal. Aí, já me desceram pro bloco, aí tive que tomar aquelas medicações para poder fortalecer o pulmãozinho. Os corticoides. Aí todo mundo da família já desceu pro hospital, tudo mais. Aí foi, e eu com muito medo. E eu tinha falado com a minha mãe e com meu marido, olha, se tiver que escolher, não me escolhe. Porque era meu sonho ali, meu filho. Aí foi, na hora que estava tirando o Benício de mim, o meu marido pôde entrar. Aí eu só vi ele de longe, que já foi direto para incubadora, e entubado. Aí fui pro quarto pra ala para poder voltar da anestesia, né? E não pude ver o Benício nesse dia. Só no dia seguinte. Aí no dia seguinte. Mas você chegou a ouvir o chorinho dele ou nem chegou? Ele chorou na sala de parto? Chorou na sala de parto e ainda fez cocô. Tava super vivinho. Aí foi e no dia seguinte eu desci para poder estar com ele. Aí vi aquele pacotinho muito pequenininho, aquele pezinho grande. Aí a gente podia tocar, né? A gente higienizava a mão e enfiava a mãozinha lá. Aí eu falava, nossa, ele tá vivo. Aí a médica falou, vai ser um dia de cada vez, ele tá evoluindo bem. Aí comecei a ordenhar o leite, que falou que eu tinha que tirar o leite, as primeiras gotinhas seriam essencial para ele. Aí, beleza. No segundo dia eu fui, desci. E você chegou a conseguir ordenhar? Consegui muito pouco. Na hora era muito pouquinho. Mas são gotinhas mesmo. Né? Aí no segundo dia que eu desci para poder vê-lo, aí demorou demais o pessoal a liberar a visita. E eu já estava angustiada. Eu falava assim, gente, está acontecendo alguma coisa. Aí chamou eu e meu marido para a sala. Aí quando já chamou, eu já sabia que ali já não vinha uma notícia boa. Aí falou, olha, o Benício, a gente está com a medicação no máximo, teve que fazer transfusão, ele teve uma piora e ele está partindo. Aí foi avassalador. Eu falei, não, meu mundo acabou. Não é assim para você. É engraçado quando as histórias se assemelham, Marina, que quando os bebês vão para UTI, a gente já conversou com outra mãe aqui também, fala assim que às vezes assim, você falou assim, atrasou. Às vezes pode ter tido assim, tipo assim, 5 minutos e você já sente ali, alguma coisa está acontecendo. Se eles não me chamaram, alguma coisa está acontecendo. E quando te chamam para a sala, é isso que você falou, o que está acontecendo? Mas a gente nunca espera essa notícia, né? Não. O máximo é assim, o Benício piorou, ele teve uma piora, a gente teve que fazer um procedimento, mas quando vem essa notícia do seu filho estar partindo, é algo que, não, né? É algo que, por mais delicado que tenha sido a prematuridade dele, é algo que você não vai querer ouvir nunca, né? E aí, dali, vocês já foram vê-lo? Aí, dali, a gente já foi. Aí, eles colocaram um biombo lá pra gente passar o resto do tempo com ele. Aí, você chegou a carregá-lo? Cheguei, carreguei. Aí, minha família entrou, viu ele. Mas o hospital, assim, zero apoio. Não, eu me sinto, assim, que eu fui total desrespeitada.
Porque eu não queria ficar ali. Eu só queria ir para casa. Eles me seguraram ainda uma noite. Depois que ele partiu? Depois que ele partiu, ainda eu tive que ficar lá. Só me liberaram no dia seguinte. E como ele nasceu vivo, ainda tive que enterrá-lo, né? Sim. Então, a família toda cuidou do enterro. Aí, no dia seguinte, eles me liberaram. Foi uma noite horrível no hospital. Assim, me deixaram numa ala onde todo mundo estava feliz, com seus filhos, claro, né? Mas poderiam ter tido um pouquinho mais de cautela, né? Aí, e olha que quando eu estava indo embora pro enterro do meu filho, aí desci, eu queria levar a pulseirinha, né? Que era a única coisa que eu tinha de lembrança dele. Não tive foto de gestante nem nada. Aí a moça da recepção ainda vira para mim e fala assim, cadê o bebê? Nossa. Sendo que o laudo estava lá. Eu estava entregando o laudo para ela e ela não queria nem me dar a pulseirinha. Eu falei, se você não leu, ele tá morto. Aí a mulher ficou meio desconcertada, né? Aí eu fui pro velório do meu filho. Você saiu do hospital e foi pro velório? Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Mas o que você sentiu de falta de apoio em relação ao hospital? Eles foram desumanos. Assim, ninguém chegou lá, não me deu um acalento, não podia ter me mudado pelo menos de setor ali. Uhum. Sei que é difícil. Igual hoje em dia, quando tem uma mãe perdendo um bebê, colocam uma rosa na porta, né? Em algumas maternidades, sim. Ali eu não tive nada disso. Nada disso. Você não teve o apoio da maternidade? Você não teve apoio? Mas chegou a ter alguma situação das pessoas entrarem e perguntarem do bebê? Ou você teve algum apoio em relação ao leite, por exemplo, que estava descendo? Porque principalmente você começou a ordenhar, né? Então você estimulou, né? Eu estimulei. Só teve uma enfermeira que estava tentando me ajudar com o leite, que eu estava tendo dificuldade. Mas, assim, foi uma maternidade horrível. Para mim, foi a pior experiência da minha vida. Até tudo que aconteceu, sabe? Eu acho que poderiam ter me liberado para estar indo embora e tudo mais. Aí eu não queria nem dormir. Eu dormi aquele colchãozinho de acompanhante junto com meu marido. Que eu não queria nem ficar lá naquele hospital. Sim. Horrível. E quando você chega ainda pro velório do seu filho, aí a família inteira tá querendo te dar apoio e tudo mais, mas você não quer ver ninguém. Foi um vazio, assim, horrível. Falei, não. É um espaço cheio de muito vazio. Né? É muita gente e muito vazio. Exatamente. Né? Marina, a gente vai chegar nessa parte do enterro, mas eu queria saber como é que foram os últimos minutos dele. Como é que foram? Ele partiu no seu colo? Como que foi? Ele já estava desligando os aparelhos. A única coisa que eu lembro é um olharzinho dele assim, abriu o olhinho e fechou. Só isso. No seu colo? No meu colo. Aí e fiquei com ele, com aquele tanto de aparelho. Tinha mais aparelho que o meu bebê. Aí foi muito pouco o contato que eu tive com ele. Muito pouco. Seu marido estava? Estava. Também sem apoio? Ele total sem apoio. Ele ficou, assim... Ele foi o meu maior apoiador, porque ele viveu o meu luto primeiro e depois veio o dele. Sim. Porque para mim foi muito difícil. Cesárea, operada, aquele vazio, parecendo que arrancou de você o coração ali. E ele chorava assim, todos os dias. Pela sua dor, pela dor do filho, né? Pela dor do homem. A gente está no mês, né? Onde a gente teve um programa especial com a Dani Bittar falando justamente sobre o luto do pai, né? E a gente está no mês de agosto
falando exatamente sobre essa questão do luto do pai, quando muitas vezes não é valorizado, eles não têm tempo nem para viver, ou muitas vezes eles optam em não viver o luto deles justamente porque acham que o espaço é só da mãe, e não, né, Marina? A gente sabe que o pai sofre, né? Que o pai chora, que o pai também tem as expectativas, né? E tem que ter muito respeito, não só da instituição, mas também dessa parte psicológica, de todo esse lado de apoio, né? E que bom que vocês tiveram um ao outro. Foi difícil, foi uma fase desafiadora pra gente. Porque eu estava perdida, ele estava também triste demais com tudo, tentando me ajudar e sem saber, a gente estava sem nenhuma direção. E ainda tinha que esperar, que eu não podia... Que filho a gente não tem de um dia para o outro. A gente tem... E nenhum é substituível, né? Uhum. E aquele vazio... E tudo pronto. Tava tudo pronto, assim. As coisinhas, bercinho. Foi muito difícil chegar em casa e ver tudo. Aí você foi pro enterro. Vocês não tiveram apoio. Você foi pro enterro. E você falou uma coisa que uma mãe que eu entrevistei há pouco... falou exatamente isso, né? Eu acho que faltam da gente, às vezes, palavras, né? Que você chegou lá e tinha muita gente, mas você não queria ninguém. E aí falta essa força que eu acho que das mães, assim, de falar assim, olha, não quero ninguém. Sabe? Porque exatamente, você está fraca naquele momento, né? Você tá sem força mesmo, né? Você não queria ver aquilo. Então, você chegou a ver seu bebê sendo velado. Sim. Você optou em ir pro velório. A gente só enterrou, não teve velório não, a gente só teve um enterro mesmo. Ele chegou no caixãozinho, aí minha cunhada perguntou, você quer que abra? Eu falei, quero. Pra poder ver ele. Sim. Última vez. Sim. A gente viu ele, um anjinho lindo, maravilhoso. Pequenininho, branquinho, cabeludinho. E todo dia de finados, todo ano, eu e meu marido, a gente faz questão de ir lá visitá-lo, levar flor, acender vela. Não só nesse dia, não só no dia de finados, mas sempre ele Que dia que ele nasceu? Dia 4/3. 4 de março. De 2019. De 2019. Então ele estaria com 5, 6. 19, 20, 21, 22. Não, 5. 5 anos. 4. 19. 20, 21, estaria... Ai, que delícia, gente. Que pacotinho branquinho, pequenininho. Marina, o que foi falado para você? O que foi falado foi que ele teve uma hemorragia. Uhum. Que foram fazer um ultrassom nele, na cabecinha, e teve uma hemorragia. Em relação à sua gestação, em relação à pressão, por que o parto teve? Foi mais por causa dele, né? Não foi nenhuma questão. E a sua pressão estabilizou depois do parto? Sim. Ficou tudo bem. Você ficou bem? A gente A pressão. A pressão. A pressão ficou bem. Aí continuei um tempo tomando o remédio de pressão, mas depois ela estabilizou. Então você não teve complicações do parto? Não. Que bom, então. Né? Foi menos uma dor ali que você precisou viver, né? Porque é muito delicada também essa questão da saúde materna, né? Que é algo que a gente tem que ficar tomando muito cuidado, né? E deveria ser algo que o seu marido estava se preocupando também, né? Sim. Em relação a isso. Marina, um ponto muito importante que você falou foi essa questão do acolhimento do hospital e que é muito traumatizante para a gente, né? E que deixa muitas marcas assim negativas, né? De você ver outras mães com os filhos, de você ver os profissionais mal preparados. É por isso que a gente tenta trazer esse máximo de informação aqui para as pessoas entenderem que em relação à perda gestacional não é só um profissional específico, é uma instituição toda, né, uma maternidade toda que precisa estar conectada a ter protocolos para que aquela família tenha aquele sentimento de tanta dor respeitado, né? Sim. E a gente fala muito sobre respeito, é sobre isso mesmo, sabe? Que a gente consiga que as instituições tenham um protocolo. Por exemplo, você poderia estar com uma pulseirinha diferenciada que a recepcionista saberia. Obviamente, ela não teria a obrigação de saber, mas se o hospital tivesse um protocolo, provavelmente você não passaria pelas dores
indagações ou de condutas que te fragilizam ainda mais, né? E que é essa marca que fica, né? Essa chateação e essa importunação que as mães têm marcado. Porque é um momento de muito sofrimento que ainda vem outras dores que não precisam acontecer, né? Você optou em ir pro enterro. E como é que foi chegar em casa? Olha, chegar em casa e ver o berço vazio, o colo vazio, o peito jorrando, começando a jorrar leite. Eu acordava com a blusa toda molhada. Desesperador. Você foi para casa ou você optou em ir para casa da sua mãe? Eu fui para minha casa. Mas assim, sempre tinha alguém comigo. Sim. Minha cunhada sempre estava lá. Minha sogra, minha mãe. Amigos, familiares. Só agradecer. Porque não é fácil. E aí você entra num outro aspecto, que é até uma pergunta que eu ia fazer. Como que você acha que essas pessoas podem ajudar alguém que está passando? Como que você acha que os familiares, os amigos, eles podem ajudar alguém que está passando por um processo? Olha, com falas eu acho meio complicado. Mas só de você estar presente, de você estar ali fazendo alguma coisa, igual minha sogra. Minha sogra sabe que eu adoro maionese. Ela foi para minha casa, fez o almoço. Então, são atos que nesse momento nada que fale vai passar. E às vezes uma fala pode magoar ainda mais. Desencadear outros sentimentos, né? Então, é só a presença. A presença e o apoio é o essencial. Um carinho, né? Detalhes, né? Exato. Eu falo que muitas vezes, né, as pessoas, essa é uma dúvida frequente das pessoas, né? Como é que eu falo? O que eu faço? O que eu deixo de fazer e tudo? E eu acho que só se mostrar presente e só demonstrar carinho já é uma ação de muito acalento, né, para as pessoas, né? Se mostrar ali, estar ali. E muitas vezes nem a presença física, né? Porque a gente já recebeu mães que falavam assim, as pessoas queriam estar, muitas pessoas na minha casa, na verdade eu só queria estar sozinha. E que muitas vezes ela não vai ter essa fala assim, gente, eu quero ficar sozinha, né? Essa expressão, né, essa vontade, não vai sair muitas vezes dela. Então, assim, das pessoas entenderem também e respeitarem, mas estarem ali, né? Estarem dispostas a demonstrar algo, né? E fazer igual você falou, assim, sua cunhada esteve ali, sua cunhada perguntou se você queria abrir o caixão, a sua cunhada esteve, a sua sogra esteve e fez uma maionese porque ela sabia que você gostava. Então, assim, são atitudes, pequenas atitudes que fazem uma diferença muito grande, né? E a fala que, assim, também eu muito escutava, que, assim, eu ficava mais triste ainda, era assim, depois tem outro. Isso, pra mim, me matava, né? Eu não queria outro. Eu queria aquele ali. Então, assim, às vezes, o que falta também é assim, a pessoa saber o que falar, porque magoa muito. Às vezes é o não falar. É o que a gente fala isso, assim. Se você não sabe o que falar, às vezes o não falar. Só se mostra, só faça uma oração, só mostra a sua energia positiva. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque ninguém faz por mal também. Eu acho que é isso, sabe? As pessoas falam assim, mas eu não fiz por mal, eu estava tentando. E ninguém faz por mal, obviamente, a gente não está falando sobre isso. Não é sobre isso quando a gente fala essa questão das falas podem prejudicar muito, porque ninguém chega ali por mal. Eu acredito que alguns profissionais de saúde podem ter falas que eles poderiam realmente ter pensado, mas nem eles, assim, eles falam uma coisa para te colocar para baixo ou para te magoar. Ninguém faz alguma coisa, assim, acreditando no ser humano, né? Para colocar o outro para baixo. Mas magoa, né? Então, quando você não sabe o que falar, é preferível não falar. Né? É preferível ficar calado, é preferível só se mostrar à disposição, escrever uma mensagem de fé, sabe, um texto, mandar uma flor, algo do tipo. Você recebeu esse carinho? Eu recebi muitas mensagens, muitas ligações, muita gente presente na nossa casa, muitos carinhos. Eu não posso... fui muito agraciada nisso. Como que você acha também, Marina, não sei como que você chegou no Grupo Colcha, como que você acha que as redes sociais, que a parte do online, né, as partes das mídias, elas podem ajudar as famílias também, e se isso te ajudou também? Olha, quem me apresentou o Grupo Colcha foi minha prima.
a gente tava... A nossa gestação tava praticamente igual. Ela, do meu primo e eu com o Benício. Aí, eu acho que o filho dela nasceu primeiro. Acho que foi isso. O filho dela nasceu primeiro. Eles estavam com a mesma idade. E ela viu o meu sofrimento. E ela conheceu o trabalho de vocês. Ela falou assim, olha, prima, tem um grupo, começa a seguir. É muito bacana, chama o Grupo Colcha. Aí eu comecei a seguir vocês. Aí eu pude ver que não era só eu que tinha passado por isso. Que muitas mulheres estavam passando por isso também. Que isso era muito comum. Então, eu comecei a ter forças através do grupo de vocês, que vocês passavam um apoio. Eu sempre quis ir nas reuniões, mas para mim era impossível, porque eu moro em Nova Lima, e as reuniões são aqui. São à noite, né? Então, para mim era complicado, eu não dirijo e tudo mais. Mas eu sempre acompanhei. Aí eu comecei a acompanhar você. Aí eu falei assim, nossa, meu sonho, eu não tive nenhuma foto de gestante. Nossa, meu sonho vai ser, se eu tiver uma outra gravidez, eu vou fazer um ensaio com Paula. Aí eu acompanhava você, acompanhava a Mônica. Aí eu comecei a acompanhar todas as histórias e vi que não estava sozinha. Sim. Isso para mim foi o que me deu força. E que bom que você continuou com a sua história. E aí você teve uma outra gestação? Sim. Aí, depois de um longo período que eu fiz tratamento assim que eu digo, cuidei da saúde, fiz um tanto de exame de sangue para ver se eu tinha trombofilia e tudo mais, para fechar um diagnóstico dessa gestação. Aí, fui liberada para tentar engravidar novamente. Aí veio um positivo. Só que na mesma semana, eu acho que o positivo veio numa quarta, e quando foi no domingo eu estava com uma cólica muito forte e desceu. Aí eu tive um aborto espontâneo. Aí outra decepção. Eu falei, poxa. E quando você recebeu esse positivo, veio aquela esperança, né? Nossa, eu fiquei veio uma muito renovação feliz. de sonhos, né? Veio uma sensação diferente. Mas veio o medo? O medo sempre esteve ali presente. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí, eu sou muito ansiosa, né? Então, assim, eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que marcar médico. Eu já comecei o pré-natal, eu descobri numa quarta, na sexta eu já tinha começado o pré-natal. E aí, fiz ultrassom. Não cheguei a fazer ultrassom, que ainda era muito novinho. Uhum. E aí, no domingo, veio o aborto espontâneo. Aí veio, eu tava com uma cólica muito forte, muito forte. Aí desceu, aí eu procurei o pronto atendimento, aí eles falaram que realmente, infelizmente, teve o aborto espontâneo, né? E nesse momento você foi bem acolhida ou não? Olha, nesse momento, eu vou te dizer, eu não tenho o que reclamar, mas tava tão novinho e tudo mais, mas foi assim... menos rápido, traumático. Né? Foi muito rápido também. Você descobriu num dia, praticamente 3 dias depois você perdeu. Então não teve esse tempo de assimilação dos acontecimentos, né? Tudo muito rápido. Não teve a euforia da alegria, né? Mas foi tudo muito rápido. Então, aí eu falei assim, nossa, gravidez, maternidade não é pra mim. Aí eu falei assim, vou desistir. Pra quê? Vou ficar sofrendo, não. Aí eu parei, tirei isso da minha cabeça, de ser mãe. E aí foquei em outras partes da minha vida, outros projetos. Limpei meu jardim. Uhum. Aí comecei a acompanhar o programa Conceber, da doutora Thalita. Acompanhava a Mônica Nardi também, com as caixinhas dela, que tinha muitas dúvidas. Aí eu comecei fazendo atividade e tudo mais. Aí veio a oportunidade que meu sogro deu pra gente começar a construir nossa casa. Só que aí a gente ia sair do aluguel e ia morar na casa da minha sogra. Uhum. Quando a gente mudou pra casa da minha sogra, começamos a construir, aí eu tava já me sentindo meio estranha. Eu estava em promessa, que eu tinha parado de beber. Que tava na época de Nossa Senhora do Pilar. Uhum.
E desde quando eu mudei para Nova Lima, eu até fiz uma caminhada da Nossa Senhora do Pilar. E eu sempre pedi a ela essa graça, né? E aí fui para casa da minha sogra, morar lá. A gente morou 1 ano lá. E nos primeiros dias, aí tinha vindo até para casa da minha mãe. Aí eu falei assim, mãe, eu vou ali na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Não, eu tenho. Eu falei, não, mas eu vou... Quero dar uma volta. Quero dar uma... Fui comprar o exame. Aí comprei 2. Aí quando eu fiz um grávida, eu falei, mentira. Aí eu já fiquei eufórica. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fiz o outro positivo. Eu falei, meu Deus. Aí eu mandei pro Tiago. Ele falou, nossa, que bênção. Aí na mesma hora... Veio o medo. O medo. Aí eu já entrei com pré-natal de alto risco. Só que aí dessa vez eu fiz o pré-natal em Nova Lima. Uhum. E pelo SUS. O SUS lá é maravilhoso. Aí fui, assim, total bem assistida. Fiz todos os acompanhamentos. Psicóloga, nutricionista, tudo. Tinha grupo. E fui estudando também, né? Informação é muito importante, né? A gente entender que as informações são muito importantes, né? A partir do momento que você se conhece, você tem como até conversar com outros sobre você, né? Então, assim, você ser uma pessoa bem informada é muito importante. Aí eu fui estudando. E foi na época do Covid. Ah, sim. Aí ainda tive, além do meu medo, tive outros medos, né, que vieram. Que eu peguei Covid na gestação. Entendi. Eu cheguei a comprar um aparelho de ultrassom, aquele para escutar o batimento. Aí toda noite eu deitava e mexia com o Rafael para ver se estava tudo bem, sinais, tudo mais, e o batimento dele tá ok. Isso era diário, que era o que me deixava tranquila. No Covid, então, eu falei assim, ai meu Deus do céu, e agora? A pressão estabilizou? Não. Não? Também não? Aí veio a pressão alta. Aí eu tive que fazer o uso de medicação. Também, a mesma medicação. Então, assim, você sentia que a história estava ali praticamente igual, os medos iguais. E essa ansiedade, né, que não tem como a gente falar, a gente fala com muitas famílias aqui, é uma ansiedade realmente, né? Mas a Dani Bittar usa uma frase muito bonita, se tem medo, vai com medo mesmo, sabe? Eu acho que é isso, a gente tem que atravessar essa ponte, né? A ponte do medo. E se tem medo, vai com medo mesmo, né? Era a história que você precisava viver ali. Não foi uma gravidez absolutamente planejada, né? Aconteceu no momento que talvez você nem esperasse e eram esses medos que você precisava viver. E aí, quando passou esses 6 meses, que foi o tempo que o Benício nasceu, veio um pouquinho mais de acalento ou não? Nossa, a pior parte já passou, né? E ainda tinha aqueles aplicativos que acompanhavam a gestação, que contava semanas, eu falava, ai meu Deus do céu. E me deixava mais ansiosa ainda. Mas quando passou, eu falei, graças a Deus, o pior agora passou. Mas eu sabia que ainda não era o pior. Porque eu só me sentiria segura assim que ele nascesse e estivesse no meu braço, né? O chorinho forte que você queria, né? Nossa, mas aí foi assim. E já tinha agendado o parto para o dia 22 de novembro. Ia ser numa segunda-feira. Era até data do nosso aniversário de casamento. Aí, num sábado, dia 20 de novembro. Aí eu fui no banheiro. A moça ia fazer faxina, porque já estava preparando para a chegada do Rafael. Foi os 9 meses maravilhosos. Tive essa oportunidade de fazer meu ensaio. que honra, nossa Senhora, até hoje eu fico vendo as fotos. Mostra até pro Rafael. Que lindo. Aí eu, aqui, filho, você na barriga. Aí ele quer ver a barriga. E fala assim, não, filho, você já tá aqui. Aí fiz o ensaio. Aí eu vi que as coisas estavam encaminhando. E no dia 20 de novembro, quando eu fui... logo após que eu tinha ido ao banheiro, quando eu tava voltando, começou a escorrer assim. A bolsa rompeu. Eu falei... E agora, né? Meu Deus. E nessa gravidez eu fiz uma pasta. Todos os exames. Tudo bonitinho. Aí já estava preparada, né? Aí eu acordei meu marido e falei, Tiago,
É hoje. A bolsa estourou. Ele, o quê? Falei, sim, a bolsa estourou. E era muita água. E eu falava, ai, meu Deus do céu. E eu tranquila. Você ficou tranquila? É isso que eu ia te perguntar. Fiquei tranquila. Aí tive só uma contração, internei. Aí quando o médico me examinou, falou assim, olha, você tá com 2 centímetros de dilatação. Eu falei, não, eu quero cesárea. Até porque eu já estava com medo do que poderia acontecer. E ainda eu tive a sorte do plantonista ser o meu médico que me acompanhou o pré-natal de risco. Aham. Ainda tive essa sorte maravilhosa. Sinais. E Rafael nasceu. Chorou forte? Chorou. Não, mas quem chorou mais forte foi meu marido. Que lindo. Nossa, quando ele segurou o Rafael no colo, que ele viu que estava tudo bem. Aí veio as emoções, né? As emoções ali guardadinhas, talvez, né? Nossa, foi assim. Mas para mim, a melhor hora foi a hora de sair do hospital com meu filho no braço. Isso para mim, eu acho que é o conforto. Porque você sair com seu filho... Se você sair do hospital sem seu filho... É dor, né? Aí saí com meu arco-íris nos meus braços. E graças a Deus tá com saúde, tá aí. E o que o Benício significa na sua história hoje? Esperança. Esperança. Ele tá presente? Sempre. Aqui, ó. Presente. Sempre. E lá em casa tem um altarzinho para ele também. E todo mês de novembro, que tem um mês do neném neonatal, né? Dos prematuros, a gente acende a luz para ele, a velhinha. Ele tá sempre presente na nossa vida. Rafael vai saber dele? Sempre. Eu falo com ele. A médica fala que a gente tem que falar com ele, olha, você tem um irmãozinho, um anjinho. Então, a gente conversa. Não muito, mas a gente sempre... Ele é muito pequenininho também, né? Obviamente, com o tempo, ele vai entender um pouquinho mais, né? Mas, é surreal você sair de um luto e poder ter um arco-íris. Você fala assim, consegui. Dias coloridos, né? Colore um pouco. A gente fala muito sobre isso, assim, não é a opção de todas as pessoas. E eu acho que a gente tem que respeitar também, sabe? Assim, eu acho que cada um vive o luto de uma forma, né? Sim. O luto é muito particular, né, Marina? Assim, o luto que você viveu é diferente do luto que seu marido viveu, que é diferente da sua mãe, que é diferente das pessoas que estavam perto, né? O luto é uma coisa muito individual. E ele não tem um tempo, né? Ele não tem um prazo, ele não tem uma data que vai começar e que vai terminar e que vai ser, né? O luto é uma coisa de respeito, né? Assim como cada um tem a sua vida e que a gente tem que respeitar o luto mais do que isso, né? O luto é muito pertencente. Mas é também importante a gente falar dessas histórias, sabe? De mães que optam, assim como você, de entenderem também que um arco-íris pode ser uma possibilidade de dar cor, sabe? De você sair com seu bebê no colo, de não faltar esperança. Foi isso que você falou, né? Da gente não deixar também que a dor nos consuma, né? De uma forma que a esperança não chegue, né? Que seja com o bebê arco-íris, que seja com uma renovação da sua vida, que seja com qualquer coisa, mas que tenha essa esperança, né? E que de alguma forma você consiga se encontrar nesse sentido, né? Eu acho que é muito sobre isso. Você encontrou no Rafael essa esperança, né? Que veio do Benício e que você encontrou com o Rafael, mas que cada um encontre a sua, né? Com certeza. Eu sei que a gente não pode se entregar. Eu questionei muito Deus, falava assim, Deus, por que comigo? Por quê? Nessas horas, a gente questiona Deus, a gente fica revoltada. É um sentimento que não dá para explicar. Mas eu sei hoje que ele teve a missão dele. Ele veio, uniu mais ainda eu e meu marido, deu essa esperança pra gente. E a gente tá aí, firme e forte. Ele tá olhando por nós, eu tenho certeza. Tá lá em cima com os avós. Ai, mas eu fico pensando, se ele estivesse aqui,
sempre eu tenho a memória dele comigo. E que fique, porque ele pertence, né? Ele é da sua família. Assim como o outro que partiu cedo, uma gravidez também, você tem aí uma outra estrelinha que cuida de você. E é isso, eu acho que esse é o intuito da gente entender, da gente trazer essas famílias. É justamente para que você entenda essa sensação de pertencimento, sabe? Que cada história é muito única. A história da Marina vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da Soiane, que eu conversei, que vai ser diferente da Daniela, que foi diferente da Mônica, mas que são histórias que, de modo geral, te mostram e que te conectam a um único propósito, né? Da gente fazer esse respeito, né? Da gente ter esse respeito, da gente fazer essa homenagem. E eu acho que muito dessa segunda temporada do nosso podcast é sobre isso. É sobre a gente falar, sobre a gente honrar e fazer essa homenagem tão importante aos filhos que a gente faz em vida, né? Quando nós temos um bebê, quando nós temos um filho, e que a gente pode continuar perpetuando essa homenagem de um bebê, de um filho que não está presente fisicamente. Marina, eu te agradeço muito. Foi muito importante ouvir a sua história, foi muito importante você fazer essa homenagem para o seu bebê, para o seu filho que hoje olha para você, que nem é mais um bebê, para o seu pacotinho que está lá no céu correndo com os avós que olha por você. E mais uma vez eu agradeço a você que nos acompanhou aqui. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem para uma mamãe aí? Olha, não desista. E seu filho está olhando por você. Ele tinha essa missão de vir, por mais que tenha gerado uma dor, mas é uma missão que nós que somos mães de anjo, a gente tem uma força inexplicável para poder estar de pé, conseguir. E, assim, não desista dos seus sonhos, só isso. A esperança sempre está ali e seu anjinho sempre vai estar te guiando. Que lindo. E é isso. Que não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida, não desista de você. Que esse programa tenha te acalentado, tenha trazido esperança, né? Eu acho que foi a palavra desse programa, que tenha te trazido esperança. Mais uma vez eu peço para vocês compartilharem os programas, para vocês se inscreverem no nosso canal. E se você se identificar, se você é empresário, se você se identificar com a nossa proposta do trabalho do Grupo Coach, entre em contato com o QR Code que está aparecendo para nos apoiar, para que a gente continue com esse projeto. Muito obrigada. Lembrando que o podcast do Grupo Coach vai ao ar toda quinta-feira. Cada semana é um programa novo. A gente vai vir com essa proposta nova. E são programas, assim, muito importantes, muito impactantes. Então, estejam conosco toda quinta-feira assistindo, compartilhando, comentando, que vai ser pra gente sempre uma honra estar com vocês assim. Mais uma vez, muito obrigada. Semana que vem a gente se vê aqui. Obrigada mais uma vez, Marina. Foi uma honra receber você aqui. Eu que agradeço. E eu espero fazer mais ensaios gestantes, espero fazer mais, espero ter você mais pertinho. Quando eu cheguei aqui, me deu vontade. Ah, que maravilhoso! Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.